Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje se chama 2001, uma Odisseia no Espaço. É uma história sobre ficção científica, verdades transcendentais, a alegoria da caverna, narrativas visuais e objetos perfeitos. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. Sobre o formato dos episódios, começamos aqui com informes e antes da história faremos algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois eu te conto a história, a mesma história 2 vezes, para acalmar a mente. E você pega no sono. Esse episódio e os próximos são sobre temas em ficção científica. Espero que você goste e que durma muito bem. Se inscreva no podcast para receber avisos de episódios novos e dê uma olhada na campanha no Apoia-se. Ou deixe um comentário para saber se você está gostando das histórias, se está conseguindo dormir bem. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente pensar nos detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz e coloque um temporizador para parar a reprodução. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas. Lentas e profundas, sem pressa. O objetivo é aumentar a calma, relaxar. Respire fundo, puxe o ar lentamente pelo nariz e depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca. Relaxe seus grupos musculares, dos maiores aos menores. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos do seu rosto, do seu maxilar, do seu pescoço. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama. Relaxe seus braços, suas pernas,
seus pés. Puxe o ar pelo nariz. Segure. E solte o ar pela boca. Continue respirando lentamente, num ritmo confortável para você. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. (2001) Uma odisseia no espaço. Alguns poucos anos depois da publicação de Duna, em 1968, foram lançados um livro e um filme, chamados 2001, Uma Odisseia no Espaço. Os dois livros que eu mencionei nos episódios anteriores foram adaptados para o audiovisual. Duna já foi filme, minissérie, filme de novo. E Fundação teve uma adaptação recente para uma série. Os dois são considerados difíceis de adaptar. Duna é cheia de monólogos internos, poucas cenas de ação e mais a lembrança da ação. Fundação também é considerada desafiador para adaptações. A história pulando décadas e séculos, sem muita afeição aparente aos personagens. Já 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um outro tipo de livro. O livro veio a reboque do roteiro que o Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick escreveram a quatro mãos para o filme com o mesmo nome do livro. Eles se basearam em 6 outras histórias anteriores de Clarke. Histórias sobre o nascimento da humanidade, sobre os mistérios do universo, sobre uma pirâmide na Lua. O livro acabou sendo um pouco sobre tudo isso. E sobre alguma outra coisa transcendental. O livro é menos misterioso do que o filme. Clarke gostava de esclarecer coisas, mais apreciativo da clareza das partes científicas do tema, enquanto Kubrick era um mestre do cinema, apreciativo das partes de suspense e mistérios do mesmo tema. O livro explica coisas que o filme trata como verdades transcendentais, inefáveis, inexprimíveis em palavras, sugeridas em truques de luz e narrativa
E música, muita música. O filme é famoso pelo ritmo lento e tenso. A composição visual sempre flertando com simetrias. Músicas clássicas carregando uma trama de poucas palavras. Um filme quase sem diálogo. Bem diferente do livro. A música tem papel narrativo no filme, onde diálogos são reduzidos ao máximo e majoritariamente são discursos indiretos. As falas quase mais confundem do que esclarecem. Diálogos cheios de sentidos secretos e subterfúgios. A condição humana chocante no freio do espaço. De um Strauss, a valsa Danúbio Azul, para mostrar a dança lenta de naves e estações espaciais. De outro Strauss, uma sinfonia, para deixar o nascer do sol mais monumental. Marcar o nascer de um novo dia, uma nova era, com o primeiro movimento de uma sinfonia chamada Assim Falava Zaratustra, uma adaptação do livro de Nietzsche, uma adaptação de Platão. Eu falei um pouco sobre isso no episódio da alegoria da caverna. Alguém desgarrado das amarras sociais sobe uma montanha, sai de uma caverna, se recolhe da sociedade de algum modo e no seu isolamento alcança alguma verdade mais profunda, a qual se sente no imperativo categórico de compartilhar com os não esclarecidos. Ou então, de guardar do conhecimento alheio como um segredo. Quando o monolito é apresentado, se apresenta, a música é dissonante e avassaladora. O monolito é um prisma perfeito. Um paralelepípedo que não reflete a luz, sem máculas, sem manchas, sem rachaduras. Um computador, uma antena, talvez um fim em si mesmo, dada a sua perfeição. Com certeza,
um objeto de interesse. Uma das histórias anteriores de Clarke tinha uma pirâmide na Lua, uma tecnologia antiga e impossível no nosso pequeno satélite. Mas Kubrick achou que seria mais alien ainda, um formato perfeito que não foi repetido várias vezes por humanos. Um objeto de uma inteligência não humana, de algum modo. Apesar do filme fazer mistério de seus propósitos, ele usa movimentos de uma sinfonia deste nome e forma artística. Assim falava Zaratustra, para explicitar os motivos do filme. Alguma busca por uma verdade mais profunda, alguma camada mais fundamental da realidade. Com um monolito gigante e escuro, exorbitante no seu brutalismo, um mecanismo de transmissão de algum sentido, que não cede atenção à forma acima da função, sendo simplesmente perfeito e sem enfeites, concluído absolutamente. No latim, perfeito é o que está concluído, completo, como as formas geométricas perfeitas de Platão, para somar mais camadas de sentido. Há alguma verdade contida no monolito, aberta, sempre, a novas interpretações. Em 2001, uma odisseia no espaço. Alguns poucos anos depois da publicação de Duna, em 1968, foram lançados um livro e um filme chamados 2001, Uma Odisseia no Espaço. Os dois livros que eu mencionei nos episódios anteriores já foram adaptados para o audiovisual. Duna já foi filme, minissérie, filme de novo. E Fundação teve uma adaptação recente para uma série. Os dois livros são considerados difíceis de adaptar. Duna é cheia de monólogos internos, poucas cenas de ação e mais a lembrança da ação. Fundação também é considerado desafiador para adaptações.
A história pulando décadas e séculos, sem muita afeição aparente aos personagens. Já 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um outro tipo de livro. O livro veio a reboque do roteiro que Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick escreveram a 4 mãos para o filme com o mesmo nome do livro. Os dois se basearam em 6 outras histórias anteriores de Clarke. Histórias sobre o nascimento da humanidade, sobre os mistérios do universo, sobre uma pirâmide na Lua. O livro acabou sendo um pouco sobre tudo isso. E sobre alguma outra coisa transcendental. O livro é menos misterioso do que o filme. Clarke gostava de esclarecer coisas. Mais apreciativo da clareza das partes científicas do tema. Enquanto Kubrick era um mestre do cinema. Apreciativo das partes de suspenses e mistérios do mesmo tema. O livro explica coisas que o filme trata como verdades transcendentais, inefáveis, inexprimíveis em palavras. Sugeridas em truques de luz e narrativa. E música. Muita música. O filme é famoso pelo ritmo lento e tenso. A composição visual sempre flertando com simetrias. Músicas clássicas carregando uma trama de poucas palavras. Um filme quase sem diálogo. Bem diferente do livro. A música tem papel narrativo no filme, onde diálogos são reduzidos ao máximo. Ao mínimo, e majoritariamente discursos indiretos. As falas quase mais confundem do que esclarecem. Diálogos cheios de sentidos secretos e subterfúgios. A condição humana chocante no freio do espaço. De um Strauss, a valsa Danúbio Azul, para mostrar a dança lenta de naves e estações espaciais. De um outro Strauss, uma sinfonia, para deixar o nascer do sol mais monumental ainda, para marcar o nascer de um novo dia, uma nova era. Com o primeiro movimento de uma sinfonia chamada Assim Falava Zaratustra,
uma adaptação do livro de Nietzsche, uma adaptação de Platão. Eu falei um pouco sobre isso no episódio da alegoria da caverna. Alguém desgarrado das amarras sociais sobe uma montanha, sai de uma caverna, se recolhe da sociedade. De algum modo. E no seu isolamento alcança alguma verdade mais profunda, a qual se sente no imperativo categórico de compartilhar com os não esclarecidos, ou então de guardar do conhecimento alheio como um segredo. Quando o monolito é apresentado e se apresenta, a música é dissonante e avassaladora. O monolito é um prisma perfeito, um paralelepípedo que não reflete a luz, sem máculas, sem manchas, sem rachaduras. Um computador, uma antena, talvez um fim em si mesmo, dada a sua perfeição. Com certeza, um objeto de interesse. Uma das histórias anteriores de Clarke tinha uma pirâmide na Lua. Uma tecnologia antiga e impossível no nosso pequeno satélite. Mas Kubrick achou que seria mais alienígena ainda. Um formato perfeito que não foi repetido várias vezes por humanos. Um objeto de uma inteligência não humana, de algum modo. Apesar do filme fazer mistério de seus propósitos, ele usa movimentos de uma sinfonia deste nome e forma artística. Assim falava Zaratustra, para explicar os motivos do filme. Alguma busca por uma verdade mais profunda, alguma camada mais fundamental da realidade. Com um monolito gigante e escuro, exorbitante no seu brutalismo, um mecanismo de transmissão de algum sentido, que não cede a atenção à forma acima da função, sendo simplesmente perfeito e sem enfeites, concluído absolutamente. No latim, perfeito é o que está concluído, completo, como as formas geométricas perfeitas de Platão.
para somar mais camadas de sentido a alguma verdade contida no monolito, aberta, sempre, a novas interpretações. Durma bem.